Hoje eu vou falar com vocês sobre Audis que eu recomendaria comprar. Vamos por partes. Nas últimas semanas eu fiz um vídeo que deu até uma viralizada aqui no canal que eu falo de Audis que eu evitaria, tá? Procurei não ir a fundo em carros mais antigos, tá? Eu procurei pegar uns carros assim um pouco mais modernos, 2001 para cima, com diversas propostas que tem algumas ciladas, tá? Então hoje eu resolvi dar a volta no quarteirão e falar, pô, mas tem carros legais que a Audi fabricou, tá? Carros muito interessantes no mercado de seminovos, basta que vocês estejam bem informados sobre o que vocês estão procurando. Obviamente, os carros que eu vou citar aqui, gente, são carros que têm um tom de modernidade. Vou atender diversas propostas de preço, mas eu estou evitando ir muito no famoso restão de rico. Estou tentando ir no carrinho um pouquinho mais moderno. Obviamente, eu sempre falo nesse canal da importância de se fazer um pré-compra, que é uma inspeção prévia mecânica do carro que você quer comprar. Por exemplo, para todos os Audis que eu vou citar aqui, levem na Pit Stop Shop antes. Deixa eles olharem de para-choque a para-choque para dizer o carro que você está comprando. Feito isso, faça também uma cautelar. No caso, o certificado dos meus amigos da supervisão. É isso que vai ajudar vocês a entender procedência documental, estrutural, estado de funilaria e pintura desses automóveis. Você não tem expertise para olhar, mas gente profissional tem e você vai ter sossego ou evitar uma cilada, tá bom? Mas, obviamente, a minha história aqui são carros com esse tonzinho de modernidade, não tão antigos para começar a apresentar aqueles problemas de carro velho, tá? E, bom, o primeiro carro que eu tenho nessa lista, até pensando justamente no pessoal com orçamento um pouquinho mais restrito, é o Audi A3 Sportback, tá? Carro que chega no Brasil em 2006, sucedendo o lendário A3 fabricado aqui no Brasil, tá? Vem importado, porque ele ficou de 2006 até 2012 no mercado brasileiro e ele tem uma mecânica lá debaixo do capô que é notória e conhecida de todo mundo. O motor 2.0 turbo que está debaixo do capô desse carro, que rende 200 cavalos para 28,5 kg, ele é um motor que você vê em Jetta, que você vê em Fusca, em maior escala, evolução ou não, você vê em Passat, você vê em Golf GTI. Então, assim, na realidade é uma proposta mais sensível e razoável. Por que o Sportback e não exatamente as demais versões? Porque é um carro que é prático, ele é útil, ele é muito bem legal por dentro, ele é muito bem construído, bem acabado, ele é refinado, ele parece um carro que é premium, efetivamente. Acho que o único pecado de todos os Sportbacks é que eles são de uma era que eles não vinham com a centralzinha de multimídia lá no painel. Muita gente colocava uma aftermarket, até mesmo parecida com a que a Audi oferecia na época. Até hoje você pode atualizar isso aí, mas tirando isso, você se sente muito especial no carro, tá? 2008 para 2009 vem uma atualização, vem um facelift, tá? Muda o conjunto óptico dianteiro e traseiro, e se não me engano, de 2010 para frente a direção fica elétrica, tá? Esse não é um carro que eu julgo como um carro de tocada, eu julgo ele como um carro extremamente competente. 0 a 100 km na época a Audi declarava em 7 segundos, eu acho que é um número pessimista. Esse carro, por exemplo, qualquer versão deles, mesmo original, acelerava mais rápido, inclusive, que a minha 130i, e eu tive a chance de provar isso no duro, na vida, na prática, tá? Porque o que acontece é o seguinte, a eficiência de um câmbio de dupla embreagem. Estes A3 Sportback, entre 2006 a 2012, eles não têm problema de câmbio, tá? É o câmbio DQ250 com 6 marchas de dupla embreagem banhado a óleo. A única coisa que eu me preocuparia é me certificar que um carro desse fez a troca dos fluidos da transmissão a cada mais ou menos 4 anos ou 50 mil quilômetros, tá? E especialmente para os carros que são usados mais no ciclo urbano, tá? Temos assim, é um carro muito competente, é um carro com uma suspensão mais calibrada por conforto, tá? Dá para fazer muita modificação, dá para deixar ele outra pimentinha. É um carro que responde muito bem. Não gosto do feeling da direção, eles são bem típicos de Audi, tá? Mesmo quando eles eram hidráulicos, o nariz é pesado, ele sai bastante de frente, mas na versão do facelift que vem com a direção elétrica, a direção fica muito anestesiada. Uma delícia para usar na cidade, péssima para usar na esportividade, tá? Problemas ocasionais que você vai enfrentar com esse carro são meio que crônicos de todo esse tipo de carro, tá? De todos, até mesmo no grupo Volkswagen Audi. O que você vai ter? Uma bomba de água a cada 3, 4 anos, eu não esperaria muito. Ela vai pro beleléu, acionamento elétrico, vai gastar entre 3,5 e 4 pau com mão de obra para trocar. Consumo precoce de bobinas também, outro problema muito comum, tá? Especialmente nos suçadinhos, tá? Mas eu não diria que uma bobina de um carro desse dura muito mais do que 50 a 60 mil quilômetros. Obviamente, por ser injeção direta de combustível, carbonização na sede de válvulas acaba
tendo que dar uma olhada no pré-compra, eles vão olhar o estado disso, dependendo da severidade da sujeira, você está no pior cenário, até ter que desmontar um cabeçote para limpar, tá? Mas tirando isso, cara, você não vai enfrentar nenhuma outra surpresa a não ser uma peça de suspensão, uma outra coisinha, coisas de desgaste natural, entendeu? A suspensão não é nada sofisticada, não é nada muito caro. E o custo de pneu e freios também é hiper na média, nada que vai assustar, tá? Eu compraria justamente o carro do facelift, pensando como uma única proposta, tá? Eu acho que é o carro certo, com câmbio de dupla embreagem. Esses carros têm versões com câmbio manual, alguns carros, especialmente lá em 2006, vieram com câmbio manual, mas a Vedette, o que faz esse carro ser especial é o câmbio de dupla embreagem. Esse carro não tem tocado a suspensão fina em dia esportivo para você, nossa, eu preciso do câmbio manual. Mas se você é o tipo de pessoa que só dorme sossegado sabendo que você tem um câmbio convencional lá debaixo do powertrain, talvez seja uma alternativa para vocês, tá? Lembro, com o câmbio manual o desempenho do carro piora, porque o dupla embreagem faz um trabalho muito bacana. Gosto da versão Sport 2 portas, acho um carrinho charmoso, apesar de alguns chamarem o farol traseiro de palio, mas é bacana, é bem feito, é bem construído também. Um pouquinho mais sem liquidez de mercado, mas um carro muito interessante, muito charmoso, até para fazer um projeto um pouquinho mais esportivo, apesar da tocada não melhorar em nada em relação ao Sportback. Tá, você compra um desse a partir de 30 mil para os mais mastigadinhos, até 65 mil, que seria a faixa que eu estaria olhando, você já acha um Sportback novinho, carrinho de senhora aí com procedência, tá? Obviamente, você chegou até aqui, está querendo comprar um carro desse, muitos de vocês podem até, eventualmente, estar presos aí num contratinho de financiamento que vocês não têm muita ideia de que tipo de condição está escrita nesse contrato. E eu não estou falando de condição abusiva de juro, tá? Eu estou falando de cobrança indevida mesmo. Para todos vocês que têm um carro financiado, a gente está com uma parceria aqui com a Mais Credit, que vocês já devem ter visto o vídeo que a gente fez até lá no Amigos Pro Carros explicando um pouco desse tema. Mas todos vocês que me assistem aqui, tem um link no descritivo desse vídeo que vocês podem acessar para entrar em contato com eles. E vocês vão ter acesso e direito a uma análise gratuita da situação dos contratos de financiamento de vocês. Às vezes vocês podem estar deixando dinheiro na mesa que basta você chegar no banco, conversar e falar, olha, isso aqui não pode, não pode, não pode. O banco acaba podendo renegociar e resolver o problema. Obviamente, a análise que a Mais Credit vai dar, ela é gratuita. Link aqui no descritivo do vídeo. Se vocês optarem por seguir com o serviço de tentar renegociar, tentar alterar, aí sim, taxas e cobranças podem se aplicar, mas não deixe de entrar em contato com eles, porque afinal de contas a análise é gratuita. O segundo carro que eu indicaria já é mais para as pessoas que estão procurando um SUVzinho, tá? Um SUVzinho sem a pretensão de dar dor de cabeça, tá? Eu vou bater na tecla do Audi Q3. Tá? Eu realmente acho que a Tiguan, que é o principal concorrente declarado compatível da época, é um carro mais pau para toda obra, mais utilitário, mas o Q3 ele tem um ar de carro especial, de premium. Gosto da cabine, gosto da posição de dirigir. O Q3 ele tem uma posição mais de carro, de hatchbackzão, tem uma cabine muito vasta, muito ampla lá dentro. Os materiais, os acabamentos são sólidos, são muito bem construídos. Simplista, tem gente que acha pobre porque é simples. Eu acho bacana porque é materiais muito bem construídos, com uma simplicidade que não enche muito o saco. Centralzinha de multimídia, controle aqui no volante. Esses carros, eu estou recomendando a Q3 de 2013 a 15 com motor 2.0 turbo, tá? Nada contra 1.4 dos anos mais novos, tal, mas acho assim, é um carro maiorzinho, um carro grandinho, não vai fazer mal você ter um motor 2.0, especialmente porque nas três versões entre 13 e 15 que eu indico para vocês, todos os carros são tração integral sob demanda, tá? Então, por exemplo, nas versões Attraction e Ambiente, que é Attraction é de entrada, Ambiente é intermediário, você tem 170 cavalos para 28 kg de torque. Números que, na minha opinião, são conservadores por uma questão de faixa de IPI, de questão de importação, eventualmente. Eles colocaram um número muito conservador. Eu tenho certeza que o carro desempenha mais do que isso, tá? Você vai pagar nessas versões de entrada, tipo a Attraction ou Ambiente, na casa de a partir de 75 até 85 mil, dependendo do ano e quilometragem, tá? Obviamente, o Vedette, o carro mais legal mesmo, é a versão topo de linha, que é a Ambition, tá? Que vinha já com 211 cavalos para 30,6 kg de torque, já é bem vitaminado. Nada que também você futucar no Attraction no Ambiente, por exemplo, leva lá na pit, faz um estágio 1, estágio 2, você chega nesses números também. Mas aí já sobe um pouquinho para 95 a 100 mil reais, mas aí é um carro distinto, um conjunto ótico um pouquinho mais refinado, mais opcionais, mais acabamento. É um carro um pouquinho mais refinado, tá? Obviamente, uma coisa que eu recomendo, o brasileiro ele é muito ligado na questão do teto solar. Pega uma versão com teto solar,
Se você vai comprar blindado, não precisa do teto solar. Teto solar blindado é uma das maiores invenções do capiroto que existe. Nunca fica bom. É barulho e delamina. Aí você bota a chapa de aço, desafio o propósito de ter tido o teto solar, certo? Mas se você vai num carro que não é blindado, procura olhar para com teto solar, porque eu sei que isso faz diferença, especialmente na revenda. Por que esse carro é brilhante, tá? Porque, primeiro, ele é um SUVzinho, ele é prático, ele é utilitário, bem construído. Vai fazer um consumo médio de ciclo, dependendo do uso, entre 8 e 12 km, tá? Por litro. 0 a 100 é na casa dos 8 segundos e uma máxima de 212 km por hora. Na Ambition, números até um pouco melhores, tá? A gente vai para 0 a 100 na casa dos 7 e máxima de 230. Tocada de hatch, com espacinho de SUV, centro de gravidade um pouquinho mais alto, mais facilidade para entrar e sair, para mim é imbatível. E a Q3 2.0 usa o câmbio de 7 marchas de dupla embreagem, mas que é banhado a óleo. Então não é uma caixa que dá problema como a DQ200 que a gente viu em outros modelos, que eu vou fazer um vídeo aqui no canal para desvendar o que acontece com esse negócio todo do DQ200, tá? Mas no caso da Q3 2.0 pode ir sem medo de ser feliz, tá bom? Tá? O próximo carro na minha lista de Audis que eu indicaria é um carro que eu aposto que muita gente nem sabe que existe. Aliás, essa é uma questão muito curiosa. O marketing das montadoras se atrapalha muito com versões e motorizações, tá? Mas tem às vezes algumas gemas na linha de produto que ninguém lembra, ou que acaba sendo queimada porque o modelo de entrada não era interessante, tá? Mas no caso que eu vou indicar aqui para vocês é o Audi A5 Sportback Ambition. É Ambition, versão topo, que já vem com câmbio Citronic, tá? Entre os anos de 2013 e 2015. Quando eu falo Citronic, eu estou falando do câmbio de dupla embreagem, de 7 marchas, no caso do Q3 e do A5 Sportback, banhado a óleo. Não é um câmbio problemático, não é como, por exemplo, o Multitronic das versões mais simples do A5, que para mim empobrecem a questão da experiência e que costuma ser um pouquinho mais problemático, tá? Mas esse era o A5 mais top que você poderia comprar entre 2013 e 2015, ou seja, longe daquela amostragem dos motores 2.0 que tem o problema de consumo excessivo de óleo, que acaba indo pro beleléu, que eu já falei no meu último vídeo sobre esse tema aqui no canal. Ou seja, você já compra o 2.0 sem medo de ser feliz, que aí já rende 211 cavalos para 35,7 kg de torque. Números de muito respeito, 35,7 é o torque do Golf GTI, tá? Só que com câmbio DSG de 7 marchas. É mais curto, mais rápido, mais afiado, tá? O nome da caixa que está nele chama-se DL501, ou seja, não tem nada a ver com a DQ200, tá? Que é uma caixa, inclusive, que é compartilhada em outros modelos mais potentes e mais fortes da Audi. Por exemplo, o RS5, RS4, todos usam ADL501, tá? Os discos, as embreagens ficam banhadas em óleo, tá? Bom, obviamente, como todo câmbio de dupla embreagem, tem montadoras que são, assim, fala que os discos têm um desgaste, sim, tá? No caso dos A5 da Audi, ela fala que, olha, os discos podem durar até 100 mil quilômetros. Pode durar até mais, depende muito do uso do perfil do cidadão que foi proprietário do carro. Mas, como eu sempre falo, num pré-compra, se está apresentando algum ruído vindo do câmbio, algum tranquinho esquisito, é sinal que você pode ter que repor os discos de embreagem do S-Tronic, que não costuma ser uma conta muito barata. Tá? Então vale checar, antes de você chegar no ponto da troca das embreagens, o nível do fluido e a idade do fluido da transmissão. Como eu já falei aqui, cada 4 anos, uns 50 mil quilômetros, 40 mil quilômetros, é interessante trocar o fluido desse câmbio. Tá? Grande parte de problema quando o assunto é câmbio vem de justamente estarmos lidando com carros que ficam com muito tempo com o fluido lá de baixo. Essa história de, ai, tá dando mess, dá raiva. Fluido novo resolve muito problema severo por aí. Aí não, o cara deixa lá long life. Long life não é vida eterna, meus amigos. Não é vida longa, não é vida eterna, tá? Agora, obviamente, quando você paga num A5 Sportback desses, é um carro de ir na casa a partir de 90 mil até 110 mil. Tem uma questão muito interessante quando o assunto é tanto esse A5 quanto a Q3 lá embaixo. Muita atenção com a versão que está anunciada. Especialmente porque a gente fala da versão... pensa bem, marketing da Audi. Que ideia de jirico, os nomes são muito parecidos. Attraction, Ambient e Ambition. Entre Ambient e Ambition tem uma diferença muito grande. Então tem muito carro anunciado errado, tá? Você tem que ver. Chegou num A5 Sportback, viu que o câmbio é dupla embreagem, troca rapidinha? É esse carro, tá bom? O próximo carro é pensando justamente num cara mais jovial, tá? Eu, particularmente, não sou fã desse carro, que eu vou citar aqui para vocês.
eu não sou o típico comprador de Audi desse tipo de automóvel, mas eu entendo a loucura e a insanidade por trás de quem quer. E eu vou te ser sincero, o Audi TT Roadster entre 2009 e 2010 tem um preço hiper convidativo para o carro que é. Vamos lá, vou botar em perspectiva. Nenhum Roadster, sem ser versão mais AMG ou M ou RS da Audi, é muito bom de tocada. Isso se estende ao Z4 nas versões 2.3 e na 3.5i, isso se estende a SLK e o TT também. Tá? Não é um carro gostoso, há muitos anos eu dirigi, eu julgo até um dos piores automóveis assim, de tocada que eu já fiz. Assim, você olha pro carro e fala, esportivo, pequeno, baixo, tocada. E na realidade ele é esquisito de dirigir, você não sente o volante, o carro tá saindo de frente, você ouve o barulho, mas não sente nada no volante. Não é um carro que ele torce um pouquinho, mas cara, no final do dia você tem os mesmos 2.0 turbo, injeção direta de combustível, com 200 a 211 cavalos, depende um pouco do ano. Acho que 2009 e 2010 você só vai ter o 2.0 de 200 cavalos e 28,6 kg de torque. Novamente, o câmbio DQ 250, que é o de dupla embreagem de 6 marchas, badóleo, que também não costuma dar problema, observado o que eu já falei lá em cima sobre o A3 Sportback, sobre o Q3 e sobre o A5 Sportback. Mas é um carro interessante, é um carro bonito. Na linha reta, eu vou dizer aqui, vou cravar. O mais rápido é o TT, tá? Botar uma SLK 350... Botar uma Z435, não, a Z435i vai ser mais rápido em linha reta, tá? Mas não é em toda circunstância, não. Esse powertrain, com a leveza que o TT tem, o TT pesa 1.315 kg, gente. Capota de lona, tá? Não vai fazer feio, não, tá? E de longe vai ser o melhor câmbio da categoria e é um carro exótico, bonito, com mecânica de carro muito mais simples, tá? Isso acaba se tornando muito interessante para todos vocês. Mas quando você paga entre 90 e 110 mil, você compra um carro bom, um carro com quilometragem baixa, tá? Mas é um carro que, assim, como eu disse, esse vídeo é pensado em todos vocês que gostam de Audi. Se eu tivesse que escolher para mim, para minha garagem, um carro que eu compraria nessa faixa até uns cento e poucos mil reais da Audi hoje, eu estaria de olho nisso aqui que eu vou falar para vocês agora, que é o Audi S3, tá? Pensa no Sportback. Tudo que está de errado com o Sportback vem um S3. O S3 é um automóvel interessantíssimo, tá? Entre 2009 e 2012 a gente teve essa versão do S3 aqui, mesmo 2.0 turbo, com injeção direta de combustível, câmbio também de dupla embreagem de 6 marchas, mas aqui com 256 cavalos para 33,7 kg de torque. DSG de 6 marchas, a tração ela é o Haldex, tá? Chama 4, mas é Haldex, que significa que o carro funciona preponderantemente como um tração dianteira e sob demanda ele aciona as rodas traseiras, tá? Mas bom, 0 a 100 km na casa de 6 segundos e máximo de 250 km/h, com a vantagem que não existe nada muito exótico, sofisticado, agressivo debaixo lá do capô, de um powertrain que pode te machucar na hora da manutenção, seja preventiva ou corretiva, mas um carro que tem uma suspensão mais adequada, uma direção mais adequada, o fenômeno da tração pseudo-integral. Tipo, é uma proposta muito interessante. Compraria esse carro ou um Golf GTI mais novo? Difícil, difícil. Eu acho que aqui entrega um pouquinho mais de maneira geral como automóvel, tá? O único pecado, como eu já disse, é a centralzinha de multimídia. Os S3 não vieram para o Brasil com a centralzinha. Tudo bem que hoje você ter o radinho lá no lugar e poder botar uma central moderna é uma coisa mais interessante do que você mandar aquela coisa obsoleta, mas ficar, mas é original do carro, entendeu? Então essa é uma única coisa. Tirando isso, é o meu carro a partir de 80 até 110 mil, minha opinião. Esse carro tá caro. Eu já vi ele cair mais de preço e de repente começou a dar uma segurada, tá? Mas para a época ele é o ápice do motor EA 888, tá? Que tá lá debaixo do capô. Um baita automóvel com toda a praticidade e utilidade do A3 Sportback, um pouquinho mais vitaminado de chão, mais tocada esportiva, com potencial muito grande, até mesmo de preparação. Meus amigos, se vocês chegaram até aqui no meu canal, não se esqueçam de se inscrever, ativa a notificação lá no sininho para saber toda vez que eu postar um vídeo novo e deixa um like. Essa é a única maneira do YouTube entender que eu sou relevante para você e vocês não perderem tudo de novo que eu faço e meu canal continuar crescendo. Se você chegou até essa tela final é porque você gosta muito do assunto Audi. E obviamente, se nós falamos de Audis que vocês vão comprar aqui onde eu estou apontando, vocês não vão comprar os Audis que eu estou dizendo aqui, tá bom? Muito obrigado por terem ficado comigo até agora e até a próxima.